Livro de Mateus, capítulo 14, e nós vamos seguir a partir do verso 22. Todos encontraram? Amém? Diz assim, a minha está na Nova Versão Internacional, NVI, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele ali estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Glórias a Deus. Até aqui. Essa é uma história e um texto muito famoso. Nós já pregamos, outros presbíteros já ministramos sobre esse texto, mas a palavra ela fala que ela se renova a cada dia. E hoje o Senhor colocou em meu coração uma explanação sobre esse texto. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite em nome do Senhor Jesus. E para nós fazermos um plano de fundo, todos nós sabemos que antes dessa noite chegar, os discípulos, acompanhados de Jesus, tinham presenciado e vivido um dos maiores milagres do ministério de Jesus, que era a multiplicação dos pães e dos peixes. E, como nós sabemos, apenas com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças não contabilizados. E os discípulos tinham acabado de testemunhar prontamente o poder e a provisão sobrenatural de Jesus. A história fala que os cestos foram multiplicando. Então eles viram os cestos em suas mãos sendo cheios, e eles iam entregando, aquilo não acabava. E ainda depois de tudo aquilo, eles ainda foram colocados a recolher, demonstrando uma soberania de Deus, mostrando a eles naquela época uma experiência sobrenatural, uma experiência incrível, uma experiência que eles nunca tinham visto. Mas logo depois eles são conduzidos a um novo desafio, a uma nova experiência. Enfrentaram uma tempestade sem Jesus no barco. E o mar, especialmente nessa noite, vai dizer que ele estava agitado. E você vai reparar que no começo do texto, ele cita a palavra Jesus, abre aspas, insistiu. E por que será que Jesus teve que insistir com eles? O que é insistir? É você ficar pedindo algo, olha, vai e faça, mas vai e faça, porque vai acontecer isso, mas vá. Ele insistiu com os discípulos. Muitas outras parábolas são colocadas, mas certamente nessa
Mateus narra que ele teve que insistir com os discípulos. E por que Jesus teve que insistir com os discípulos? Porque com certeza eles já estavam prevendo o que iria acontecer. Naquela época não era como hoje, onde tinham grandes barcos, navios com faróis, iluminações. E nessa época, para você velejar à noite, tinha alguns significados. O mar à noite significava um lugar de incerteza, significava um lugar de prontidão de medo e também uma falta de controle humano, porque você, na escuridão, apenas remando, vendo um vilarejo a longe, e você não sabe o que está passando, você não sabe a profundidade. E é nesse tempo que Jesus convida eles, insiste para eles irem a um lugar onde eles não iam ter um controle com suas próprias mãos. Haviam ali pescadores natos, mas à noite não colocava o controle das águas nas mãos deles. E por isso que Jesus tem que insistir com eles, a eles irem a um lugar onde eles não vão ter um controle sobre a situação. E na cultura judaica também o mar simbolizava o caos, simbolizava também a dependência divina de Deus, porque nenhum homem mais experiente que fosse poderia dominar as águas, somente Deus que tinha criado. E o que Jesus queria ensiná-los com isso? Jesus queria ensinar que a fé verdadeira, ela não se manifesta quando nós estamos em total conforto / segurança. Mas a fé, ela se revela quando nós somos desafiados a confiar inteiramente, perfeitamente, plenamente em Deus. E esse chamado que Jesus coloca a eles, essa insistência, é para eles entrarem em um lugar, um território onde somente Deus tinha o poder. E nessa noite, baseado nesse texto, sobre toda essa mensagem, eu quero citar mais 2 exemplos da Bíblia para expandir o nosso entendimento e entendermos melhor. O primeiro exemplo é Abraão. Abraão estava na sua terra tranquilamente, vivendo perfeitamente, até que Deus aparece para ele e fala: olha, Abraão, vai para a cidade que eu vou lhe mostrar. Ou seja, não tinha um mapa, não tinha diretriz, Deus não revelou o que ia acontecer, Deus apenas coloca ele e fala: segue para um lugar que você não tem controle, também assim como os discípulos. Vá para um lugar que eu te mostrarei. Você vai ter que dar o primeiro passo para depois eu ir te mostrando para onde você vai. Abraão tem que sair do seu controle e entrar no controle divino de Deus. Outro exemplo também que nós vamos usar sobre toda a mensagem é Moisés. Moisés foi chamado para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, a levá-los à famosa terra prometida, uma terra que iria manar leite e mel. E Moisés tem que sair desse senso de segurança, esse senso de tranquilidade do seu dia a dia, e confiar nos planos de Deus, tirar o controle dele e ir para um lugar que somente Deus teria o controle. E o que essas 3 histórias têm em comum? Todas elas vão nos mostrar caminhadas que exigem de nós uma total confiança de colocarmos nosso controle nas mãos de Deus. E você vai entender melhor como essas histórias se conectam. Por isso aqui eu quero destacar 5 pontos para nós divulgarmos essa palavra. Em primeiro lugar, é entender que Jesus, Ele nos conduz a desafios com o âmbito, com a vontade de fortalecer a nossa fé. No verso 22 e 24, como nós lemos, Jesus pede para que eles, insiste para que eles atravessem o mar da Galileia. E o texto deixa bem claro que essa ordem vem plenamente de Jesus. Ou seja, os discípulos agora
estão 100% na vontade de Jesus. Mas o que acontece? Uma tempestade surge. E Jesus, no seu poder, no seu conhecimento, a sua soberania, ele sabia que a tempestade iria confrontá-los. E sabe o que eu entendo com aqui? É que muitas vezes um tempo de confusão, um tempo de tempestade, um tempo de incertezas, nem sempre é consequência de nossos erros. Muitas vezes nós taxamos a nossa luta, a nossa dificuldade como a consequência de algum pecado, como uma desobediência que nós aplicamos a Deus. Muitas vezes a nossa primeira ação quando nós entramos na luta é nós falarmos: será que Deus está nos punindo? Será que Deus está irado comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus me abandonou? Mas esse texto no começo está ensinando aqui, mostrando plenamente que os desafios vêm divinamente até nós, porque perfeitamente Deus, ele quer fortalecer a nossa confiança e a nossa fé nele. Abraão, ele recebe uma promessa extraordinária. Olha, Abraão, além de você ir para uma terra que eu te mostrarei, você vai ser um pai de uma grande nação. E antes que essa promessa se cumprisse, qual eram as incertezas de Abraão? Qual eram as dúvidas de Abraão? Ele precisa agora passar por um teste de paciência, um teste de fidelidade, um teste de confiança, porque quando ele recebe a promessa, o filho famoso da promessa, Isaac, ele não vem no primeiro ano, não vem no segundo, não vem no terceiro, não vem no quarto, e os anos vão passando, e ele questiona Deus e fala assim: eu já estou velho, minha esposa está velha. E ele fica, depois da promessa, 25 anos esperando até que a promessa se cumpra. Durante todo esse período, Abraão teve que aprender. Abraão teve que confiar que Deus era fiel na sua palavra, mesmo quando tudo parecia o contrário, mesmo com mudanças, indas e vindas, mesmo com uma esposa e ele já velhos. Ele precisa demonstrar uma confiança. Moisés, chamado a conduzir o povo à terra prometida, mas uma jornada cheia de desafios, uma resistência de um coração duro de Faraó, uma incredulidade ferronha dos povos, uma murmuração daquele povo que via os sinais, mas no outro dia já estava murmurando. E eles chegavam até Moisés e falavam assim: cadê o Deus que falou que nós íamos chegar na terra prometida? O maná caía, nós no outro dia, mas todos os dias esse maná. Moisés, nós atravessamos o Mar Vermelho, nós vamos passar sede neste lugar? Voltemos então para a escravidão, pois tínhamos casas, tínhamos tudo o que precisávamos. Quando Moisés, ele começa a libertar o povo, o Senhor endurece mais uma vez o coração de Faraó, e ele manda mais de 600 carros, os melhores de guerra, e o povo está em frente ao mar, e eles questionam: Moisés, onde está o Deus? Você nos trouxe até esse deserto para que morramos? Moisés precisava manter a sua fé em Deus, entender que o controle estava totalmente em Deus. Eu estava passando pela luta, mas o Senhor mandou eu continuar, então eu vou fazer o que Deus está mandando. E cada dificuldade que esses homens passavam, a cada vez mais Deus mostrava o seu poder e a sua provisão, dia após dia. E da mesma forma, voltando ao texto principal, os discípulos estão agora lutando contra o vento, estão lutando contra as ondas na escuridão. E eles começam a passar por essa luta.
E talvez eles começam a pensar: por que estamos passando por isso? Nós não desobedecemos a Jesus. Tudo que Ele tem mandado nós fazemos e tudo dá certo. Ele mandou nós pegarmos os 5 pães e os peixes, e mandou nós distribuirmos, e conforme foi passando o tempo, foi se multiplicando. Mas agora Ele manda a gente vir para o meio desse mar e nós passamos por dificuldade. Eu estava agora sentado com Ele, mas agora Ele mandou aqui para nos matar. Quantas vezes nós questionamos assim? Muitas vezes nós somos conduzidos a uma peleja de fé, uma peleja de desafios, mas para que o nosso ser seja purificado, para que o nosso ser seja fortificado. E se Jesus tivesse permitido que os discípulos passassem normalmente aquele mar, eles nunca iam ter aprendido a confiar no Senhor, até mesmo em meio a uma tempestade. Então a primeira lição que nós temos aqui é que Deus vai permitir, sim, nós passarmos por desafios para reconhecermos onde está a nossa dependência. Está no nosso caixa de reserva? Está no meu intelecto? Está na minha facilidade? Na minha sabedoria? Muitas vezes, a maioria das vezes, a palavra que o Senhor dá e as dificuldades que vêm, muitas vezes tudo aquilo que nós temos e sabemos fazer não contribui a nada. Como assim? Eram pescadores natos. A história conta que eles viviam no mar pescando. Eles já conheciam todo o mar da Galileia. Mas agora, com toda a sua sabedoria, com a palavra, com amigos ao redor, eles estavam em totalmente descontrole por suas mãos. E é nesse exato momento que os discípulos precisam ver, precisam contemplar o poder de Jesus em meio à tempestade, para entender que Ele era maior que qualquer tempestade humana. E muitas vezes nós queremos que Deus nos livre imediatamente do desafio, da luta, mas Ele quer nos ensinar, Ele quer fazer um serviço que pode demorar anos, como demorou para Abraão. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitos aqui têm promessas que foram dadas, olha, há quanto tempo? Anos, meses, décadas. Muitas vezes nós não vemos nenhum sinal de que ela vai se cumprir. E quando nós estamos lá dizendo não vai se cumprir, Deus manda um homem de Deus, uma mulher de Deus, e fala assim: olha, eu não me esqueci da sua promessa. Quantos já passaram por isso? Mas a gente não vê nada se movendo. A gente vê as lutas piorando. A gente vê os desafios aumentando. Mas entenda que esse tempo de luta é para ensinar a você ter uma fé inabalável. Em segundo ponto, no meio da tempestade, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Em outras versões vão dizer que já era a 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 às 6 da manhã, desde quando eles estavam batalhando contra os ventos e a água. E é nesse exato momento, talvez alguns já cansados, alguns já com as forças desfalecidas, aparece Jesus andando sobre as águas. E a pergunta que eu tenho certeza que eles fizeram, eu também pergunto lendo esse texto: por que Jesus não veio antes? Se ele sabia que eles iam passar por esse sofrimento, por que não apareceu no início dessa tempestade? A resposta está no propósito de Deus para aumento da fé, porque a fé ela deve aumentar conforme o tempo passa. E nós entendemos, muitos já presenciamos, que Deus nunca age tarde demais. Ele permite a gente chegar num ponto que nós largamos todas as forças. Por isso que as línguas vão falar, já era a vigília da noite, demonstrando um sinal de tempo,
que faz nós a pensarmos desde quando eles estavam. Porque o texto fala ao anoitecer, ou seja, estava passando do período da tarde à noite. Mediamos aqui que a noite chegava por volta das 7 horas, e Jesus vai aparecer só na última vigília. Quantas horas lutando? E Jesus só aparece nesse tempo. E ele chega no ponto de dependência. Ele chega num ponto que nós falamos, não dá. Talvez Tiago e João, um dos mais sábios ali, Pedro, não, vamos remar desse jeito, vamos todos colocar desse jeito no barco, vamos remar para lá, para cá, e nada dava certo. Nada saía do ponto de êxtase daquela chuva. Mas é até que Jesus chega. E fazendo paralelo com as outras duas histórias, Abraão, como eu já disse, 25 anos até Isaac nascer. Deus poderia ter cumprido imediatamente. Talvez se Deus já desse Isaac logo quando deu a promessa, Abraão já ia ficar com mais êxtase para começar a obra. Mas ele queria ensinar Abraão a confiar. Moisés, 40 anos no deserto, antes de guiá-los até a terra. Deus poderia ter libertado o povo imediatamente, porque a história fala que ele que endurecia o coração de Faraó. Mas havia um tempo de preparação dentro do ser de Moisés e do povo. Por quê? Porque mesmo com o povo vendo tantas maravilhas, se no outro dia eles não vissem milagres, a fé desfalecia. E muitas vezes nós estamos presos nesse ciclo. Nós vivemos um milagre, mas no outro dia falamos, cadê o Senhor? Nós esquecemos o que Deus fez. Muitas vezes nós estamos aumentando o processo, porque nós não estamos confiando 100%. Os discípulos têm que lutar contra esse vento antes que eles viessem a ver Jesus. Jesus poderia ter acalmado de uma forma momentânea, aparecendo até lá, mas ele prefere se revelar a eles primeiramente de tudo. E hoje uma frase que é bem famosa, frases de pregadores, é que Deus nunca chega atrasado, e essa é uma verdade. Ele vai chegar no momento certo. Quando estiver tudo sob controle, nós não necessitamos de um milagre. Mas quando nossas forças esgotam, quando nós não vemos um amanhã, quando nós chegamos no limite, é nesse momento em que Jesus vem e se revela a nós. E sabe o que mais incrível dessa história? É que Jesus, ele aparece de uma forma também muito significativa a esses discípulos. Ele vem andando sobre as águas. E por que andando sobre as águas? Ele poderia aparecer de forma momentânea no meio do barco, já que se foi para assustar, assustava de uma vez. Conjecturando aqui, ele poderia fazer os discípulos pela palma da mão sumir com aquele barco e aparecer em terra firme. Jesus já tinha feito várias coisas. Mas por que andando sobre as águas? E sabe qual é o significado disso? Porque o próprio mar que ameaçava os discípulos agora estavam debaixo dos pés de Jesus. Ou seja, Jesus tinha o controle sobre tudo que ele tinha criado. Isso nos ensina que aquilo que nos assusta, aquilo que está te ameaçando, o que parece estar impossível aos seus olhos para se resolver, está sim sob o controle absoluto do nosso Senhor Deus. Se você hoje está no meio de uma tempestade, saiba que Jesus é o único caminho que pode te tirar. Não vai ser os seus amigos, não vai ser os seus parentes, não. Jesus, ele nunca nos abandona, ele nunca se atrasa.
Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro no tempo certo para se revelar a nós. Em terceiro lugar, nós devemos priorizar a presença de Deus acima do milagre. Esse para mim é o melhor ponto dessa mensagem, porque quando Pedro e os outros discípulos veem Jesus, os outros discípulos falam: é um fantasma. Mas Pedro, ele tem uma atitude diferente. Ele não pede que o vento cesse, ele não pede que Jesus o salve, ele não pede: nos tire agora daqui, salve-nos. Não. Ele fala assim: se é o Senhor mesmo, deixe-me ir até você. O que seria isso? Um desafio? O que seria isso? Uma audácia? Ou seria alguém que estava querendo ainda ver mais o poder de Deus? Porque a história fala que Pedro é o primeiro a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Mas nesse exato momento, ao invés da segurança e do milagre, ele prefere ir até Jesus. Ele precisava ir até a presença de Cristo, pois ele sabia o poder que tinha. E o mais interessante, trazendo novamente para Moisés, e ele vai relatar um pouco sobre isso também, porque Moisés tinha a promessa da terra prometida, mas a sua maior busca não era essa terra prometida. Lá em Êxodo 33, se você quiser ler na sua casa, Deus está falando: olha, vá para lá. Mas Moisés fala assim: olha, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Moisés não queria apenas a promessa, mas Moisés queria a presença de Deus. Que chega tão tempo na hora que Moisés, talvez pensando, estou conjecturando mais uma vez, fala assim: olha, essa terra aí que o Senhor prometeu, é tudo belo, é tudo maravilhoso, mas eu tenho um pedido para o Senhor. E esse pedido está indo também em Êxodo 33, ele fala assim: deixe-me ver a sua glória. No texto um pouco antes vai falar que Moisés entrava na tenda e falava com Deus face a face, mas essa palavra face a face, na linguagem hebraica, significa elpanim, que significa na presença. Ou seja, Moisés não via o rosto de Deus, ele estava na presença de Deus. E por isso que ele fala aqui: deixe-me ver a sua glória. Eu tenho uma promessa maravilhosa, essa terra é bela, mas me deixe a tua glória, me deixe contemplar o Senhor por completo, deixe-me sentir a tua glória. E nesse mesmo contexto, o mais interessante é que Moisés é elogiado por Deus. Que Deus fala para Moisés: olha, eu tenho visto o seu trabalho, eu aprovo o seu pedido, eu vou com você em todos os lugares. E Moisés pede: mostre os seus planos para nós. E Deus fala: eu vou abençoar vocês por onde vocês forem, porque eu me agrado de você e do seu pedido. Mas Moisés queria ver a glória de Deus por completo. Moisés preferia a presença de Deus. E sabe que Deus responde: farei passar toda a minha bondade sobre ti, mas você não poderá ver o meu rosto, pois não pode o homem ver a Deus e sobreviver. Ou seja, Moisés agora ele ansiava pela glória de Deus, mas ele não podia. Mas o texto vai nos relatar que Deus dá um jeitinho. E ele fala: Moisés, fique atrás dessa rocha e eu vou te colocar nessa fenda. E quando eu começar a passar, eu vou colocar a mão no seu rosto, e quando eu tiver passado por completo, você vai apenas ver as minhas costas. E a glória de Deus passa por Moisés, mas ele não vê o rosto. Mas Moisés ansiava. Moisés queria ver a glória de Deus, mas Moisés vê o rosto de Deus. Porque quando Jesus e os 3 discípulos estão no Monte da Transfiguração, aparecem 2 personagens ali, Moisés e Elias. E o pedido de Moisés se cumpre. Moisés finalmente
pode ver o rosto de Jesus face a face encarnado na terra. Moisés ansiava pela presença. E o que isso nos ensina com esse relato de Pedro e relato de Moisés? Que o maior presente que você tem não é a promessa, a bênção, mas vai ser a presença de Deus. No final da história, quando Jesus chega ao outro lado do mar, a multidão já estava lá. Por quê? Ontem Jesus fez aparecer pão e peixe aqui. Jesus está curando todo mundo, mas Jesus percebe que eles não ansiavam pela sua presença, eles ansiavam pelos sinais e os milagres. Por isso que João, relatando a mesma situação, vai dizer: vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. A multidão não buscava a presença de Jesus, a multidão buscava o milagre. E por isso que Jesus chega e ele despede a multidão: vocês vieram pelo aquilo que eu posso dar, mas eu te despeço, porque vocês querem o pão e o peixe, vocês não querem a minha presença. E qual é a nossa motivação? Nós estamos buscando a Jesus por aquilo que Ele vai fazer por nós, por aquilo que Ele prometeu para nós, ou porque realmente Ele é? Nós queremos ver o Senhor no meio do trajeto, ou nós queremos Jesus só no fim do trajeto? Só quando o Senhor chegar e falar assim: olha, está aqui, servo bom e fiel, está aqui a sua bênção, você foi fiel? Não. Por isso que Moisés é tão enfático: olha, não nos sair daqui sem a tua presença. Meus irmãos, se você passar por toda a tempestade, todas as lutas, mas se não tiver a presença, nada vai te saciar mais do que a presença de Deus na sua vida. Nada mais. Será que nós estamos como a multidão? Nós queremos os peixes, os pães? Ou nós queremos a presença dEle no meio da tempestade? E o ponto 4: uma fé não pode ser vacilante, mas Jesus te sustenta em todo o tempo. Como assim? Quando Pedro tem essa narrativa audaciosa, me faça ir ao teu encontro sobre as águas, como o Senhor. E essa frase, ela carrega um princípio muito profundo, que Pedro reconhece que somente Jesus tem o poder sobre a tempestade, e ele não tenta andar sobre as águas sem a autorização e sem a posição de Deus. Ele pede uma capacitação: faz-me ir até você, deixe-me ir até você sobre as águas. E logo em seguida ele começa a andar, mas de repente a história fala que ele começa a afundar. Muitos falam assim: Pedro, que fé vacilante. E por que será que Pedro começou a afundar? Se o cara foi tão audacioso, ele já tinha andado, mas por quê? O verso 30 vai te dizer: reparando porém na força do vento, teve medo, começando a submergir-se, gritou: Senhor, salva-me. Mas o problema não foi a tempestade, porque a tempestade já assolava o barco. O problema não foi o vento, porque o vento já dava contra o barco, as ondas já eram grandes demais. Mas o que mudou agora? Pedro tirou o foco dele em Jesus e ele começou a reparar e pensar nas circunstâncias. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós olhamos para Cristo, a nossa fé faz nós caminharmos sobre as águas, mas quando nós começamos a dar ouvidos às dificuldades, nós começamos a afundar no medo, e a nossa fé se esvalece. E Abraão e Moisés também passam por isso. Abraão, quando ele recebe a promessa e o tempo vai passando, ele não vê o seu filho nascendo. Abraão, ele toma uma atitude por dele mesmo: deixa eu tentar ajudar Deus aqui. E ele gera Ismael junto à serva Agar. Ele tentou pular os planos de Deus, mas o que gerou? O resultado só gerou confusão e conflitos que repercutem até hoje.
Moisés também. O povo clamava, murmurava, desobedecia. E por ele estar agora ouvindo mais a multidão do que Deus, ele fala assim: olha, ordene a pedra que jorre água. E Moisés, irado, ele vai e fere a rocha. Ferre a pedra, melhor. Resultado: Moisés, você não vai ver a terra prometida. Você não vai poder entrar nela. E Pedro, ele foi o primeiro a reconhecer Jesus, como eu já disse. Mas quando ele dava ouvido às circunstâncias ao redor, a fé desfalecia. Quando a história vai passando e chega o momento da crucificação, eles questionam Pedro: é você que estava com Jesus? Ele nega, porque a fé estava desfalecida novamente. O seu medo fez ele afundar nas águas. E novamente o seu medo fez ele se afundar em culpa. Porque ele era um dos discípulos, ele falava: Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas ele nega, porque ele deu ouvidos à multidão. Ele deu ouvidos ao medo, à circunstância. Ele não confiou na palavra de Deus. E o que esses três homens têm em comum? Eles foram chamados por Deus, experimentaram milagres, mas em algum momento eles vacilaram na fé. Mas vejam que não foi vacilar em pecado, foi vacilar em fé. E tem uma grande diferença nisso. Porque quando você vacila em fé, é como se você voltasse novamente ao começo de um novo desafio. E esses homens se reerguem. Esses homens, eles aceitam que eles erraram em fé, mas eles buscam melhorar. Abraão, no final da história, ele recebe a promessa. Moisés, mesmo com o castigo, ele foi honrado de saber que o povo chegaria até lá, e no final ainda ver Jesus face a face na transfiguração. E Pedro, mesmo com a sua fé vacilante, mas com o coração temível a Deus, se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Veja que se eles tivessem passado nesses desafios, eles estariam muito mais fortes. E da mesma forma Deus quer trazer para nós essa noite, quer trazer fortificação à nossa fé, quer trazer confiança em nosso coração, para nós seguirmos piamente o plano dele em nossas vidas. Em quinto lugar, quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa. Depois que Jesus pega Pedro, o traz de volta das águas, eles entram no barco, a história fala que o vento cessa. E o que significa? O milagre não foi apenas o vento parar e a tempestade parar. O verdadeiro milagre ali foi, mais uma vez, os discípulos reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E muitas vezes nós queremos que Deus acalme a tempestade, acalme nossos problemas, mas o maior propósito de Deus não é apenas nos livrar da dificuldade, mas é ensinar a nós reconhecermos Ele como o dono e provedor de tudo. E a história fala que os discípulos agora o adoram Jesus no barco. Eles entenderam que enquanto Jesus estivesse com eles, não importava o vento, não importava a tempestade, Jesus tem o controle sobre tudo e todos. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E a lição difícil é que a paz de Deus, ela não vem com a ausência de problemas, mas ela vem com a presença e a revelação de Deus. Somente assim nós temos paz. E o que isso nos desafia? Vai desafiar a nós buscarmos mais. Mas buscarmos o que? Os milagres ou a presença? Buscarmos a presença de Deus. Eu só vou se o Senhor for. Não me tire daqui sem a sua presença. E o que Deus está pedindo a você nessa temporada? A você abandonar e confiar nele. O que Deus tem incomodado o seu coração?
Abraão teve que sair da sua terra. Moisés teve que sair da sua terra para confiar em Deus, para ir no lugar onde só Deus tinha o poder. E Pedro, ele precisa sair do barco. Ele precisa confiar em Jesus para ele ser sustentado sobre as águas. E agora é a nossa vez, a minha e a sua. Qual é o barco que Deus está nos chamando para deixar? O medo sempre vai dizer para você: fique onde é seguro. Time que está ganhando não se mexe. Time que está passando pela prova segurando não se mexe. Pedro, ele não andou sobre as águas porque ele sabia fazer isso, não. Ele andou porque ele confiava num poder sobrenatural de Deus. E Deus está te chamando. E eu creio piamente nisso, que tem corações que Deus está chamando há algum tempo para caminhar para lugares impossíveis, que o medo fala: você está doido, não vai. Mas Deus está falando: saia do barco, caminhe pela fé, saia do barco. O mesmo convite está sendo feito para você nessa noite. Será que nós estamos dispostos a sair do barco e confiar? Se você está disposto, lembre-se que Jesus está esperando você do outro lado. Se Ele deu a palavra e você tem confirmações da palavra, você entende que não é palavras vazias, não são profetadas, e você sente um queimar no seu coração que você deve agir, mas logo você já pensa: mas e isso, mas e aquilo? Pare de dar ouvido às circunstâncias. Se nós dermos ouvido às circunstâncias, nós não fazemos nada. Se nós dermos ouvido ao medo, nós não nos movemos em fé. E se nós não nos movermos em fé, nós não vamos presenciar o sobrenatural de Deus. Deus tem chamado você. Saia do barco. Saia do barco. Comece a viver o meu sobrenatural. Comece a viver sobre a minha provisão. Comece a largar as suas seguranças. E sabe por quê, irmãos? Testemunha própria: quando nós não abrimos mão daquilo que é as nossas seguranças, Deus tira, viu? E Deus tira mesmo. Começa a aparecer problemas que começam a assumir coisas, começa a assumir seguranças. E muitas vezes nós passamos pelo teste. Tudo aquilo que você se apoia contra a promessa estremece. Uma hora ou outra estremece, se já não estremeceu. Mas saia do barco. Saia do barco. Eu não estou falando aqui para você sair daqui e tomar uma decisão rápida, não. Faça como nós falamos semana passada. Neemias estava de frente com o rei, mas ele orou novamente. Ele já tinha um anseio, ele já tinha recebido o caminho inteiro, mas ele orou. Ore novamente. Fala assim: o que é para mim fazer? O que eu preciso fazer? Muitas vezes vai ser algo sobrenatural. Esses dias eu ouvi uma história de um rapaz que ele é mochileiro. Ele faz missões. Ele estava contando que o ministério deles falou assim: olha, vocês vão para esse país, eu não me lembro agora, não lembro se era a Índia, e vocês vão fazer missões lá. E eles dizem que eles começam a fazer um movimento na igreja para levantar o dinheiro, e eles conseguem o dinheiro apenas da passagem de ida. E eles começam a questionar: será que Deus está nesse negócio? Aí um fala assim: ó, se Deus deu a passagem, cara, eu tenho a passagem de ida. E eles negociam entre si: então vamos fazer um acordo, vamos ficar 15 dias lá. Deus deu a passagem de ida, vamos combinar, a gente fica comendo farinha, comendo cuscuz, nós vamos fazendo o que tiver e a gente vai vivendo, nem que passe por jejum, a gente vai pregar a palavra lá. E eles vão.
E quando eles desembarcam no aeroporto, um brasileiro, e chega lá assim: olha, nem sei o que vocês estão fazendo aqui, mas Deus mandou eu depositar esse dinheiro aqui para vocês. Adivinha, o dinheiro era para eles terem comidas e as passagens de volta. E eles vão para uma aldeia onde tinham lá aqueles, vou usar um nome aqui, mas não era isso, eram muçulmanos, aqueles que ficam fechados, esperando o espiritual falar com eles, usando cartas. E eles começam a pregar naquela aldeia, mas o Senhor incomoda, fala assim: ó, vocês vão ter que pregar para o ancião dessa aldeia, ou seja, como se fosse o pastor deles. E eles falam assim: como nós vamos fazer isso? Como nós vamos chegar até ele? Nós já fizemos tudo aqui. Mas eles têm que sair do barco. Já estavam vivendo as lutas de ser um país diferente, pregando o evangelho, mas agora eles têm que tomar mais uma decisão. Eles dizem que eles vão no último dia. E eles descobrem que naquele dia ia ter uma consagração de uma criança a esses deuses. E eles chegam até esse ancião e falam assim: ó, deixa nós participarmos com você, nós somos do Brasil e nós queremos aprender. Mas o ancião não sabia que eles eram cristãos. E ele fala: ok, podem participar. E eles sentam ali, ficam em espírito de oração e o ritual começa. E eles começam a sentir o poder de Deus. Eles perguntam para ele: a gente pode tocar um violão aqui? Pode. E eles começam a tocar o violão, dizendo: venha o seu céu, Deus, venha sobre este lugar. Mas o cara já começa a sentir que é diferente. Ele fala: que música é essa? Ele falou: não, são músicas brasileiras, não são nada. E eles começam a louvar, de repente começa a entrar uma nuvem de glória, e do nada começa um charabacanta ali do lado, começam as palavras em línguas estranhas, e o Senhor começa a movimentar aquele lugar. E de repente ele finaliza e ele questiona eles: o que vocês fizeram? Pois eu senti uma coisa diferente. E eles falam assim: ó, nós somos cristãos, nós viemos pregar um Cristo santo e verdadeiro para você. Nós sabemos que você é o líder desse lugar, nós sabemos que você vai todos contra os seus princípios, dar toda a sua vida, mas nós precisamos pregar a palavra para você. E ele fala assim: tá bom, então eu vou orar novamente. E eles falam que ele fecha os olhos, fica em meditação. Começa a passar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele fala: vixe, o cara dormiu. Passa 25 minutos, ele fala: meu Deus, o cara dormiu mesmo. Quando dá meia hora, ele abre os olhos e ele fala: eu encontrei Jesus. E eu comecei a sentir uma alegria que eu nunca senti na minha vida. E como que eu faço para entregar os meus caminhos ao Senhor? Veja o que eles têm que passar para a obra ser completa. Muitas vezes são desafios inexplicáveis, mas Deus, Ele é fiel e Ele cumpre. Eu quero orar para nós encerrarmos essa palavra. E eu queria orar especialmente para você, no seu lugar mesmo, você que sabe que está passando por essa situação. Você que sente, sabe como é? Uma ardência no coração aí, como se fosse um formigar. E você está nem controlando as emoções dentro, está começando a vir perguntas, respostas, está começando a vir situações, mas isso e aquilo. Eu tenho certeza que há pessoas aqui nessa noite assim. Mas eu quero orar agora para discernimento do Senhor, encorajamento do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um justo, verdadeiro e fiel. Nós reconhecemos que o Senhor é um Deus que tem o controle do mundo em suas mãos. A palavra vai dizer através de Isaías, Pai, que o Senhor, Criador de todas as estrelas, por ser forte e força, em grande poder, quando elas chamam, nenhuma só vem de faltar, porque o Senhor é o Redentor e Criador de todas as coisas, Pai. O Senhor é que mede os mares com um palmo das suas mãos. É aquele que vem saltando sobre os montes. Aquele que tem o meu sim e o meu não. Aquele que tem os meus dias. Aquele que tem
o controle de tudo, em soberania divina, em poder. E nessa noite nós nos prostramos diante de Ti. Reconhecemos que somos fracos, debilitados, e muitas vezes, Senhor, nós somos fracos em fé. Muitas vezes nós somos vacilantes em fé, Pai. Muitas vezes nós somos questionadores daquilo que o Senhor nos deu, Pai. Mas essa noite, Senhor, mediante essa palavra, eu queria trazer ao nosso coração, pedindo ao Seu Espírito Santo hoje, renovo de encorajamento nas vidas que estão aqui, Pai. Vidas que entraram aqui sedentas por uma resposta. Vidas que hoje, Pai, vieram aqui falando assim: o que eu preciso fazer? Vidas que muitas vezes hoje estão voltando à tona as suas promessas, Pai. Essa palavra vem de confronto, essa palavra vem de encontro, essa palavra vem como uma lança no nosso coração, assim como a palavra fala, como espada de dois gumes. E hoje nós estamos aqui com o nosso coração, Pai, ardendo, em chamas, entendendo o que o Senhor tem para nós. E muitas vezes nós estamos perguntando qual é o próximo passo, Senhor. Mas nós pedimos a Sua santa revelação na vida de cada um aqui agora, Pai. Eu peço que a Sua palavra venha de encontro na vida de cada um e venha trazer clareza. Que Seu Espírito Santo contrate e entre na vida de cada um nessa noite e hoje, Pai. E comece a revelar em sonhos, em palavras, o que é esse sair do barco, Pai. E aqueles que já sabem, confronte-o com a certeza, Senhor. Nos leve somente onde o Senhor está mandando. Nos leve somente onde o Senhor tem o controle. Começa a tirar o controle de nossas mãos, Senhor. Pois nós queremos ver rapidamente o Seu encontro sobre nós, Pai. Não nos deixe, Senhor, assim como a Sua oração principal, não nos deixe cair em tentação, também não nos deixe, Pai, cair, Pai, nas ciladas do inimigo que vai fazer nós cairmos em vacilos, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos chamado para algo novo nesse ano, Pai. O Senhor tem chamado nós a mudanças de estações, a mudanças geográficas, a mudanças de mais espiritualidade com o Senhor, Pai. Nós queremos encontrar o Senhor em meio à tempestade. Do que vale, Senhor, se não for a Tua presença? Ah, Senhor, Moisés já tinha visto tantas coisas, o mar já tinha se aberto, o exército já tinha sido corrompido pelo Senhor, mas ele clamava: mas eu quero a Sua presença. Senhor, sem a Tua presença nós não vamos conseguir agir, Pai. Sem a Tua presença nós não vamos conseguir nos mover, Pai. Sem a Tua presença nós não conseguimos tomar decisões. Nessa noite, Pai, cele corações. E eu clamo isso pelo santo nome do Cristo Redentor Jesus. Cele corações hoje com anseio na Sua presença, Pai. Cele corações que vão começar a viver o sobrenatural, Pai. Cele corações que vão começar a ver o Senhor todos os dias, a encontrar o Senhor todos os dias, Pai. E além de ter um coração com o Senhor, nós vamos ser encontrados em Seu coração, Pai. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos viver os Seus propósitos, anseios e planos. Mas hoje nós entregamos no altar, Pai, as nossas confianças, as nossas cartas na manga, as nossas sabedorias. Ah, Senhor, encontra corações flamejantes nessa noite, corações que anseiam pela Tua presença, corações, Pai, que assim como o Senhor usou uma serva do Senhor compartilhando antes do culto, que quer mais aprender do Senhor. Ah, Pai, isso é lindo, é maravilhoso.
e contemple o desejo dos seus filhos, Pai, que querem saber mais do Senhor, que querem buscar mais o Senhor, que querem ser transformados pela sua palavra e o teu poder, Pai. Nessa noite nós pedimos que a sua nuvem de glória entre no viver de cada vida aqui, Pai, e comece a realinhar os desejos, comece a trazer, Pai, fome da tua palavra, fome da tua presença, e assim como Pedro, nós venhamos poder, Pai, contemplar a tua presença, reconhecer quem tu és e participarmos do poder santo do Senhor, Pai. Nessa noite nós queremos ser levantados como discípulos do Senhor, que verão sinais e maravilhas, Pai. Assim como Jacó deitado naquela pedra, naquele monte, anjos subindo e descendo pela escada, a escada é o Senhor, Pai. Nós queremos ser movidos e contemplados pelo Senhor, movidos e contemplados pelo seu sobrenatural. Nós queremos ser transformados por aquilo que não é natural, aquilo que somente o Senhor pode nos levar ao mais profundo, Pai. Assim como a sua palavra fala, e nós dizemos novamente nessa noite, águas que passam os ombros, onde nós não temos mais controle, e nós somos levados pela sua vontade, e nós somos levados pelo seu Espírito, nós somos, Pai, afundados pela sua glória, e nesse exato momento não há, Pai, mais sujeira, não há mais anseios pelo mundo, há só uma vontade de buscar, de ansiar pelo Senhor, de contemplar o Senhor todas as manhãs, de receber uma porção renovada da sua glória, porque a sua palavra fala que a sua misericórdia se renova aquele dia, cada dia, e que os seus sinais acompanharão aqueles que crerem. E por isso nessa noite, Pai, paire a sua nuvem sobre essas mentes e corações, sobre a realidade de cada um, sobre a casa de cada um, e nós barramos, Pai, toda opressão contrária que faz nós recuarmos ao teu chamado, que faz nós rejeitarmos a tua chamativa, que faz nós não entrarmos no barco, que faz nós desistirmos quando nós estamos em meio à tempestade. Por isso nós queremos, Pai, invada o nosso coração nessa noite, encontra a nossa alma nessa noite, brada no nosso espírito, e nós pedimos, vem sobre nós com fogo, vem sobre nós com glória, e começa a movimentar a nossa realidade. Oh Senhor, não apenas adoradores, não apenas ministrantes, não apenas membros, mas discípulos do Senhor, filhos do Senhor. Nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, nos dá clareza nessa semana, nesse mês. Nós pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Nós já vamos cear.